Vamos a iniciar o estudo da tecnologia solar fotovoltaica, começando primeiro pela energia primária, que é o Sol. Finalmente, as células fotovoltaicas vão transformar os fótons provenientes dessa estrela em energia elétrica. Assim, é necessário entender como que é essa estrela, alguns detalhes, né, principais sobre essa estrela. Os temas que vamos ver são justamente o Sol, a origem da energia solar, sondas e observatórios para estudar o Sol, a estrutura do Sol e dados sobre o Sol. Esta área é importante saber porque é o fundamento da tecnologia solar fotovoltaica. O que é o Sol, em primeiro lugar? O Sol é uma estrela anã de cor amarela. E por que é estrela anã? Justamente nesse gráfico proposto inicialmente por Hertzsprung, ele descobriu que as estrelas da mesma cor podiam ser divididas entre aquelas luminosas, as quais ficaram denominadas gigantes, e as estrelas de baixa luminosidade, as que ficaram com o nome de anãs. Posteriormente, o físico Russell extendió ese estudo para estrellas más quentes. Y dentro de ese gráfico conocido como gráfico HR, donde tenemos por un lado la luminosidad en el eixo vertical y la temperatura en Kelvin de superficie de la estrella, podemos ver que el Sol ocupa una fracción ahí de la denominada secuencia principal, que corresponde a las estrellas de baja luminosidad, conhecidas como estrelas anãs. E também no gráfico sobre tipo espectral, o Sol está na faixa de tipo espectral G2. Então, esse é o Sol, uma estrela anã, e essa estrela tem como característica principal que a produção dessa baixa luminosidade está baseada em reações de fusão nuclear, fusão de prótons, ou seja, núcleos de hidrogênio. Nessa região chama a reação próton-próton. Bom, além disso, o Sol mantém-se unido por seu próprio campo gravitacional a pressões internas muito grandes, né, derivadas do plasma e da radiação. De acordo com as teorias que conhecemos e aceitas, o Sol formou-se há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, né, quando começaram as reações químicas de fusão nuclear, e ainda calculamos mais ou menos outros 5 bilhões de anos de existência do Sol, e finalmente ele esgotará todo o combustível e se transformará numa estrela gigantesca que ocupará praticamente todo o sistema solar e até de novamente ele se extinguir. Isso ainda dentro de 5 bilhões de anos, muito além, né, da existência da humanidade. E dentro do enorme tamanho do universo, o Sol está localizado no terceiro ramal da Via Láctea, a 30 mil anos-luz do centro. E essa estrela gira em volta do centro da Via Láctea, dando uma volta a cada 200 milhões de anos. Ou seja, olhando a Via Láctea, o Sol é um pequeno grão de areia, né, dentro da enormidão desse enorme sistema que é uma galáxia. E se pensamos nas milhares de galáxias que existem no universo, na realidade a Terra não ocupa quase nada, né? Então, dentro do tamanho do universo, somos menos que um grão de areia. E isso aí nos faz ver como às vezes, né, pensamos que somos o centro do universo e não é assim. Sobre a origem da energia solar, houve muitas discussões ao longo de décadas, né, dos anos de 1800, principalmente, começaram a se estudar com maior rigor. Antes disso, houve várias teorias tentando explicar de onde provinha a energia solar,
mas todas se deparavam, né, com erros de magnitudes, de erros de tempo de existência do Sol, com relação a muitas coisas encontradas na Terra, de restos antigos que não batiam com o tempo, né? Porque ao fazer os cálculos dava muito pouco tempo de existência do Sol. E foi só em 1939 que o físico alemão Hans Bethe ele encontrou a explicação da fonte de energia das estrelas. E essa explicação foi justamente a fusão nuclear. Ele encontrou que essa fusão nuclear é uma transformação, né, de 4 núcleos de hidrogênio em um núcleo de hélio. Isso acontece em condições de altíssima temperatura e pressão existentes no núcleo dessa estrela, que é o Sol. E nesse processo são liberados prótons, ou seja, núcleos de hidrogênio, que se fusionam em grupos de 4 para formar partículas alfa, que na realidade são núcleos de hélio. Essa reação acontece de acordo com esse gráfico, onde vemos 3 passos, e essa sequência de passos da cadeia de reações nucleares mostra que os prótons seriam as esferas vermelhas e os nêutrons os verdes. E essas pequenas esferas vão se transformando através da fusão nuclear até conseguir se fundir e transformar-se em hélio. Só que nesse processo existe uma enorme liberação de energia. E esses 4 núcleos de hidrogênio finalmente são transformados em um núcleo de hélio. Essa reação acontece em um núcleo que estamos falando de aproximadamente 15 milhões de graus Kelvin. E essa fusão denominada próton-próton acontece assim em segundos, ¿no? Cada segundo é liberado uma enorme quantidade de energia e além, né, de formar hélio, se libera grande quantidade de energia. Ao fazer as análises da equação de reação química dessa fusão nuclear, se verificou uma coisa extraordinária. Em primeiro lugar, que a massa do núcleo de hélio é menor do que a soma dos 4 prótons do núcleo de hidrogênio. E pelas leis da física, essa massa não podia desaparecer, né? Teria que acontecer alguma coisa. E que essa massa representava mais ou menos 0,7% da massa que se transforma em energia. E vemos aí nessas equações, né, de onde que resulta. É só fazer análise da massa atômica, né, de todas as partículas envolvidas, e vemos que a 0,07 ou 0,7% é uma variação de massa que aparentemente desapareceu, mas não desapareceu. O que aconteceu foi que essa massa faltante se converte em uma imensa quantidade de energia. Isso verificamos quando aplicamos a equação muito conhecida de Einstein, né? Que a energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, nessa equação, essa massa que é 0,7% vezes a velocidade da luz ao quadrado nos fornece uma enorme quantidade de energia, é uma colossal quantidade de energia liberada na forma de radiação eletromagnética e neutrinos, que são partículas em carga e de massa diminuta. Toda essa energia, então, é transportada até a superfície solar. Estamos falando de processos que demoram muitos anos, inclusive, né, de transporte de energia desde o núcleo até a superfície, mas isso acontece nessa enorme estrela a cada segundo. E então só essas reações de fusão nuclear, que transformam os 4 núcleos de hidrogênio em núcleo de hélio, faz com que vamos ter uma enorme quantidade de energia que neste exercício é possível verificar. E nesta apresentação, este exercício que justamente tenta determinar a energia liberada na forma de raios gama e a energia produzida no núcleo do Sol, vamos calcular um documento adicional que vai estar disponível no AVA Moodle. Aqui só vou fazer a apresentação, mas deve ficar claro que é uma enorme quantidade de energia
que es liberada y transportada en la forma de ondas electromagnéticas. Para tener una idea de la enorme cantidad de energía, podemos ver en esos datos, ¿no?, que anualmente llegan a Tierra más de 10 a 18 kilovatios hora de energía anualmente, que significa que en un solo mes el Sol envía a Tierra o equivalente a cerca de 10 a 13 toneladas de carbón. Es un enorme tamaño. Si colocamos toda esa cantidad de carbón en camiones de 60 toneladas, daría millares de kilómetros para poder cargar toda esa energía en la forma, ¿no?, de carbón. Otro dato, una grama de materia solar libera tanta energía cuanto a combustión de 2,5 millones de litros de gasolina. Otro dato, en menos de una hora el Sol envía a Tierra tanta energía cuanto la humanidad consume en un año. Entonces, son cifras gigantescas, ¿no?, de energía solar que puede atingir nuestra superficie terrestre. Y el Sol, como vimos, fue siendo estudiado así, la curiosidad de los cientistas veio desde varios séculos atrás, solo que en el siglo XX fue posible iniciar estudios más relevantes, utilizando equipamientos de mayor precisión y también puestos en órbita. Entonces existen sondas y observatorios para estudiar el Sol que comenzaron a ser colocadas a partir de los años de 1960. Y todas estas sondas y observatorios utilizan diversos equipamientos, ¿no?, que cada vez más sofisticados, que van desde telescopios convencionales, aparelhos como coronógrafos, telescopios ultravioleta, radiotelescopios, toda una enorme cantidad de instrumentos que a los pocos fueron mostrando conocimientos sobre esa estrella. Voy a mostrar a seguir las principales sondas y observatorios que fueron colocadas a partir de 60. Entre 1960 y 68 fue un proyecto americano de los Pioneers de 6 a 9, ¿no? Ese proyecto englobó muchas sondas, y específicamente de 6, 7, 8 y 9. Esas sondas fueron colocadas en órbita del Sol y estudiaron el viento solar, las explosiones solares, el campo magnético interplanetario. Fueron estudios de esos años de la década de 60. Entre 74 y 76 fue otro programa entre Estados Unidos y Alemania de las sondas Helios 1 y 2. Esas dos sondas fueron colocadas en órbitas que envolvían pasajes de alta velocidad próximas a la superficie del Sol y consiguieron medir campo magnético y el viento solar. Ahí podemos ver detalles de esa sonda Helios. También hubo en los años de 1980, el programa Solar Maximum Mission de los Estados Unidos, que estudió el Sol en su fase más activa, observando rayos X, rayos gamma, radiación ultravioleta producida por explosiones, manchas y proeminencias. También fue otro proyecto que trouxe muchas informaciones, ¿no? Com a sofisticação já dos equipamentos, a melhoramento das comunicações, dos circuitos eletrônicos, nos anos 90, de 1990, houve esse projeto de Ulisses, entre Estados Unidos e a Agência Espacial Europeia, que lançaram uma sonda espacial para uma órbita acima dos polos do Sol e estudou o vento solar e os campos magnéticos acima das regiões polares. En el año de 91, un proyecto principalmente do Japón, con colaboración de Estados Unidos y Reino Unido, el proyecto Yokon fue un satélite en órbita terrestre que en 10 años observó radiación de alta energía, principalmente rayos X y rayos gamma. Y além disso, todo eso ahí era producido por explosiones solares y condiciones de pré-explosión. El foco entonces de esas pesquisas del proyecto del satélite Yokon fue ese, de estudiar la radiación de alta energía.
También hubo en 1995 este ya un observatorio ya mucho más sofisticado que consiguió enviar muchas informaciones sobre a estrela do Sol. Ese proyecto denominado SOHO, que en realidad es una abreviatura de inglés de Solar and Heliospheric Observatory, que fue un proyecto entre Estados Unidos y Agencia Espacial Europea y conocido como SOHO, ¿no? SOHO que fue colocado en una órbita de tipo halo, significa cerca de 1,5 millón de kilómetros de la Tierra en dirección al Sol. Y este proyecto entregó muchas informaciones por muchas décadas, ¿no? Por ejemplo, aquí mostramos algunas imágenes de Sol enviados por los satélites SOHO en la faixa de ultravioleta y extremo ultravioleta, y con eso ahí se consiguió estudiar, por ejemplo, a estructura do Sol en términos de composición química de todos los elementos químicos. Bueno, existen muchos instrumentos, ¿no?, que van determinando las componentes del Sol en diferentes estructuras. Otro proyecto así ya más moderno fue aquel TRACE en 1998 de los Estados Unidos, que en realidad también es una sigla de Transition Region and Corona Explorer, que es un satélite en órbita terrestre que estudia corona solar y una camada fina, ¿no?, de la denominada región de transición. Este satélite también consiguió enviar mucha información para comprender toda esa conexión entre campo magnético solar y el aquecimiento coronado. En 1910, ya a fase de unos 10 años, colocaron en órbita el telescopio espacial, o SDO, Solar Dynamics Observatory, que es un telescopio que fue puesto en órbita por la NASA en febrero de 2010 para estudiar el Sol. Está localizado la órbita de ese satélite a 36.000 kilómetros de la Tierra, forneciendo datos para comprender la física de actividad solar. Último proyecto así que está ahora en andamiento es justamente esa sonda Solar Parker. La sonda Solar Parker fue lanzada domingo 12 de agosto de 2018 y ainda está, ¿no?, se aproximando ao Sol. É a sonda que de toda a historia de lanzamiento de satélites, de laboratorios, é a que vai ficar mais próxima. Entonces va a conseguir sobrevoar a corona solar y poderá determinar estructura y dinámica del campo magnético de la corona. Entonces es una sonda que también va a determinar los procesos de aceleración de las partículas energéticas con una proximidad nunca antes atingida, ¿no? Entonces es un proyecto muy moderno utilizando materiales de actualidad, ¿no?, de grande resistencia al calor. Consta de muchos instrumentos, justamente energía solar, fotovoltaica, que mantiene energía eléctrica para todos los instrumentos. Está constituido por geradores de imágenes de campo, de grande campo, tiene antenas de grande espectro, sí, y un sistema de protección térmico muy elaborado, ¿no?, para resistir las condiciones extremas. Para tener una idea de esa sonda, un dado de este año, ¿no?, el 29 de enero de 2020, más o menos a las 9:30 UTC, esa sonda Solar Parker atingió una distancia de 18,6 millones de kilómetros del Sol. Significa que ultrapasó por más de 5 millones de kilómetros todas las otras sondas que fueron enviadas para estudiar el Sol, y ainda va a se aproximar más, como falamos, a próxima corona solar. Bom, então toda essa enorme quantidade de instrumentos, informações foram enviando o conhecimento atual sobre o Sol. E essa estrutura do Sol podemos ver que classicamente já podemos dizer que está constituída de três partes, três camadas.
un núcleo que ven no centro, a zona radiactiva, onde acontece todo esse fenômeno de transporte de energia, e também a zona convectiva mais externa. E a parte assim bem externa, que vamos dizer que seja a superfície, entre aspas, está constituída aí, essa atmosfera, né, está constituída pela fotosfera, cromosfera, a zona de transição e a coroa solar. Então, dentro dessa estrutura, o centro é o núcleo, né, onde acontecem todas as reações de fusão nuclear com altíssimas temperaturas e densidades extremamente elevadas. A partir daí, a radiação eletromagnética atua, né, no transporte dessa energia, e essa energia emitida nessas reações de fusão nuclear atingem assim, para atingir a superfície demora muito, né? 1 milhão de anos inclusive para escapar dessa região, e os fótons são continuamente absorvidos e remitidos pelos íons do plasma. Estamos falando de uma gigantesca esfera de plasma, né? E o transporte é muito demorado, né? Em termos assim geológicos, para o Sol é 1 milhão de anos. Já na parte externa, essa energia emerge numa denominada zona convectiva, onde existem imensos fluxos de plasma quente ascendente. E finalmente vamos atingir a zona convectiva, e a energia é transferida para a camada superficial, que é a fotosfera, onde escapa na forma de calor, luz e outras formas de radiação, e é transmitida pelo espaço, né, e atinge a Terra também. O núcleo é uma parte principal do Sol, porque justamente essas condições de alta densidade e temperatura, na ordem de 15 a 16 milhões de graus, possibilitam a liberação de grande quantidade de energia, como já vimos anteriormente, na forma de raios X e alta energia. E o transporte de energia, então, acontece na forma de radiação, e também existem processos de convecção. E essa energia é transportada para a superfície solar através de um gás quente ascendente, onde existem muitos fenômenos, né, de transporte de energia e de reações químicas. Essa energia se difunde à medida que o gás ascendente se expande, e finalmente o gás vai alterando a temperatura, né, esfria e descende. E quando finalmente chegamos ao que denominamos a parte da superfície solar, essa atmosfera solar se divide em várias camadas. A primeira é a denominada fotosfera, que pode ser considerada como a superfície do Sol. Essa fotosfera mais ou menos tem uma largura de aproximadamente 300 quilômetros, né? E aqui provém a maior parte da luz que observamos, assim, a olho nu do Sol. O que observamos é essa parte da fotosfera e suas diversas componentes. Só que a temperatura aqui diminui com a altura, desde 8.500 graus Kelvin até 4.500, né? E em média 5.800. E com relação aos gases, vemos que na fotosfera, por cima da fotosfera, a densidade do gás decresce rapidamente. Essa fotosfera também emite uma enorme quantidade de radiação, em torno de 72 milhões de vatios por metro quadrado. E estamos também aí nessa superfície solar. Finalmente, quando chega à órbita terrestre, que estamos em média a 149 milhões de quilômetros, essa grande quantidade de energia por metro quadrado se converte em 1.367 vatios por metro quadrado, que é a denominada constante solar. Ou seja, acima do topo da atmosfera aqui no planeta Terra, essa constante solar é de 1.367 vatios por cada metro quadrado. Significa que uma superfície de 1 metro quadrado atinge 1.367 joules por segundo de energia. E na Terra, na superfície, ao atravessar essa energia, a camada da atmosfera, essa constante solar diminui.
em média a 1000 watts por metro quadrado. Então, quando falamos já da superfície terrestre, houve uma queda, né, de 367 watts por metro quadrado por diversos fenômenos que vamos explicar posteriormente. Mas que fique claro que fora da atmosfera, no topo, essa constante solar é de 1367 watts por metro quadrado. Bom, e essa energia chega em vários comprimentos de onda, né, e frequência, entre 200 a 3000 nanômetros. Y a máxima emisión se verifica en un comprimento de onda de 0,48 microns. Y también en términos de cómo queda a distribución de un campo negro a 5770 grados Kelvin sería el transporte de esa energía. Otra camada bien que está en la superficie, que podemos ver en esa foto como aquellas protuberancias de color vermelho, que fue observado en un eclipse de 11 de agosto de 99, es a denominada cromosfera solar, a región desde la superficie, entre aspas, ¿no?, la fotosfera tiene una altura de aproximadamente 2500 kilómetros. Esa es a denominada cromosfera y comienza donde el gas atinge una temperatura mínima de 7000 grados Kelvin. ¿Qué acontece en esa región? En esa región se disipa energía mecánica gerada pela convecção ou pela rotação. E acontece um fenômeno interessante, né, que a temperatura se incrementa até o exterior, passando pela zona de transição. E finalmente nessa região a temperatura aumenta bruscamente desde uns 25.000 graus Kelvin até 1 milhão. A explicação disso é bastante complexa, ¿no?, para ver como que houve esse aumento enorme de energia. São vários fenômenos que acontecem nessa camada. Outra camada assim bem externa é a denominada coroa solar, que é uma temperatura de 1 milhão de graus mais ou menos, é a última camada do Sol, da estrela, que essa região é sumamente tênue, né, debido a alta temperatura, y se expande continuamente formando el denominado vento solar, que provoca até as aureolas boreales, ¿no?, que olhamos nos polos norte e sul. Essa temperatura é quase constante, 1 milhão de graus no Sol e 100.000 graus em torno da órbita da Terra, que encontra 150 milhões de quilômetros. Essa coroa solar é a que podemos observar a olho nu, né, dentro, claro, das proteções adequadas. Então, dentro do que corresponde à estrutura do Sol, se vemos em termos de temperatura, no eixo vertical é a temperatura em Kelvin e no horizontal temos o raio, desde o centro do Sol, do núcleo, até a parte externa. Então vemos que o modelo de temperatura determina, né, que a partir de um valor muito alto de temperatura va disminuyendo até as camadas externas, mas também existe um perfil de temperatura principalmente no que é a parte externa da coroa solar e todos os fenômenos da fotosfera, onde existem aumentos também de temperatura, né? Em termos do que é de densidade, que corresponde aos componentes químicos, né, do Sol, essa alta densidade está justamente no núcleo, e a partir de aí vai diminuindo até a superfície do Sol. Então essa densidade vai mudando, né, a partir do núcleo, da camada radioativa e da camada convectiva. Uma coisa importante que também tem influência aqui na Terra é a denominada atividade solar. Que essa atividade solar que acontece na fotosfera e na coroa, aí o campo magnético que emerge, né, e vai gerando padrões muito complexos que produzem diversos fenômenos, como manchas solares, regiões ativas, grandes arcos coronais, buracos coronais, e todos esses fenômenos são conhecidos como atividade solar. E toda essa atividade solar, então, vai alterando as condições aqui na Terra, até de comunicações, de outras, né? As manchas solares, por exemplo, são regiões escuras. Aqui vamos ver
na fotosfera, onde o campo magnético é muito intenso, é um enorme campo magnético que atinge até 4.000 Gauss. E esse campo magnético inibe a circulação de material e as colisões entre os componentes do mesmo, né? Então, nessa região onde existem manchas solares, existe uma irradiação menos, né, até o espaço. Por esse motivo, podemos dizer que essas zonas vêm-se oscuras em contraste com as vizinhanças mais brilhantes, estas regiões mais brilhantes e mais oscuras. Então acontecem aí fenómenos de campo magnético, grandes campos magnéticos y que van también constituyendo a lo que llamamos una actividad solar. Para ya mostrar la parte final de esta presentación, que dados sobre el Sol. Entonces vemos que los elementos, los componentes, la mayor parte en un núcleo hidrogéneo, 92,1%. O helio depois é formado, que representa 7,8%. Oxigênio tem uma parcela de 0,61%. Carbono 0,039%. Nitrogênio 0,084%. Então a maior parte é hidrogênio. Com relação ao raio, é 695.500 quilômetros, ou seja, 109 vezes o raio da Terra. A massa é 332.946 vezes a massa da Terra. 1,989 vezes 10 a 30 kg. A luminosidade, que é o vatio, né, energia, joules por segundo, é 3,854 vezes 10 a 26. A constante solar, que já falei, 1.366, 67 watts por metro quadrado. A temperatura da superfície, 1.780 Kelvin. Densidade média 1,410 a terceira kg por metro cúbico. Densidade central 150.000 kg por metro cúbico. Já falamos da idade, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e a distância da Terra Sol, conhecida como unidade astronômica, é 1,496 vezes 10 a 11 metros, ou seja, 150 milhões de quilômetros na distância Terra-Sol em média. E o período de rotação da superfície do Sol vai desde os 25 dias no Equador até os 36 dias perto dos polos, né? No interior parece que tudo gira por volta de 27 dias. Para ter maiores informações, sempre é bom disponibilizar algumas ideias, né? Existe um livro disponível na internet aí da USP, que é um projeto aí da licenciatura em ciências da USP, Univesp, e é da Vera Jatenco Pereira. A parte 1 e parte 2 são capítulos que disponíveis aí na internet, tratam sobre a estrela, o Sol. O livro em geral é sobre Terra e Universo, né? Estrelas, galáxias e cosmologia. A parte 1 e parte 2 corresponde ao Sol. João Tavares Pinho e Galdino são autores desse manual de engenharia de sistemas fotovoltaicos que vamos utilizar bastante nesta disciplina, e trata também uns capítulos iniciais sobre o potencial solar. Um vídeo que eu recomendo é esse que está no YouTube, Indomável Sol, dobrado ao português, né, de 46 minutos. Então é possível ver esse filme. E para finalizar, o Sol sempre foi uma estrela presente em toda a humanidade. Na história da humanidade, o Sol foi considerado um deus em todas as culturas. No Egito, em qualquer cultura antiga, sempre o Sol foi um deus. E aqui na América do Sul, os Incas, né, tinham justamente o Inti, que era o deus Sol dos Incas, e inclusive a lenda, né, que tenta explicar a origem dos Incas é que eles eram filhos do Sol. Uma coisa para terminar, nesses tempos de pandemia, é bom mencionar alguns preceitos ou princípios do povo Inca, né, do Império Inca, que diz em vermelho na língua quechua deles: ama sua, ama lulha, ama aquella. Ama sua significa não seas ladrão, don't be a thief. Ama lulha, não seas mentiroso, don't be a liar.
e a maquilha não sejas preguiçoso. Don't be idle. Então, termina esta apresentação só para mostrar, né, que o Sol é uma estrela que nos proporciona a vida, nos proporciona energia, e esses povos consideravam o Sol como um Deus porque ele fornecia a vida na Terra, né? Nos povos de alta montanha, os raios do Sol derretiam o gelo, a neve, e a água discorria pelas montanhas e justamente provocava a vida através da agricultura, das plantas, né? Então o Sol aquecia, o Sol, ele, cada vez que ele se perde na noite, a esperança do Sol ao dia seguinte é vida. Então, com isso termino esta primeira apresentação sobre este tema, o Sol. Muito obrigado.